continuamos nos Atos dos Apóstolos de Jesus, por sinal que estamos chegando ao fim. Faltam apenas 4 capítulos desta obra notável do evangelista São Lucas. 5 dias depois, desceu Ananias, o sumo sacerdote, com alguns anciãos e um orador chamado Tertulo, os quais acusaram o apóstolo Paulo perante o governador. Sendo ele chamado, começou Tertulo a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz, e pela tua providência se tem feito reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar, nós o reconhecemos com gratidão, ó potentíssimo Félix. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que, na tua bondade, nos ouças por um momento. Pois temos achado que este Paulo é um homem pestilencial, porque em toda parte promove confusão, é o chefe da seita dos nazarenos, também tentou profanar o templo, por isso nós prendemos Paulo. E tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de tudo aquilo de que nós o acusamos. Ora, os judeus também concordaram imediatamente na acusação, afirmando que essas coisas eram exatamente assim. O apóstolo Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal de que falasse, falou: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, com bom ânimo eu faço a minha defesa, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar o Senhor. E não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem fazendo ajuntamento de povo, quer nas sinagogas, quer nas cidades, nem se podem provar as coisas de que agora me acusam. Porém, confesso-te isto, que segundo o caminho, o cristianismo, a quem eles chamam seita, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo todas as coisas que são conformes à lei e estão escritas nos profetas, tendo esperança em Deus, como também eles esperam de que há de haver uma ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Todos terão de permanecer diante do divino tribunal. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Depois de alguns anos, vim trazer donativos à minha nação e ainda fazer oferendas. Neste exercício me acharam purificado no templo, não com turba, nem tumulto, mas alguns judeus vindos da Ásia, e estes deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes aqui digam que iniquidade acharam em mim quando estive perante o Sinédrio, a não ser
acerca desta única frase que eu proferi em alta voz, estando no meio deles, por causa da ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado por vós. Entretanto, Félix, que sabia muito bem as coisas acerca do caminho, o nome do cristianismo primitivo, adiou o julgamento da causa, dizendo: bem, quando descer o tribuno Lísias, eu decidirei esta questão. E ordenou ao centurião que o apóstolo Paulo ficasse detido, mas tratado com brandura, sem impedir que os seus o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar o apóstolo Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. Discorrendo Paulo sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: bem, por ora vai, e quando eu tiver ocasião, oportunidade, mandarei te chamar. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, porque todos davam. Pelo que, esperando propina, mandando chamar com mais frequência, conversava com ele. Mas São Paulo não dava propina. Passados 2 anos, teve Félix por sucessor Pórcio Festo, e querendo alcançar o favor dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. É o que eu digo, meus amigos, meus irmãos. O Evangelho lido assim, como se lê um romance, muita coisa passa despercebida. Mas se vem um zaru e bota a butuca nisto aqui, mostra o que é que significa o que está aqui. Mas é para valer, como ninguém jamais explicou. Vocês veem que esta corrupção já vem de longe. Quando Jesus ressuscitou, contra a vontade deles, porque eles não queriam, eles proibiram Jesus de ressuscitar. Como é que Jesus podia ressuscitar sem eles baixarem decreto? Pois se eles eram os representantes de Deus, como é que Jesus se atreveu a ressuscitar sem pedir licença a eles? Sem pedir a bênção a eles? Mas Jesus ressuscitou. De modo que, com este fato inesperado, imprevisto, chamaram os soldados romanos que estavam guardando o túmulo, deram uma boa soma a eles, dizendo: bem, vocês sabem, né? Não pode ficar assim. Se ele ressuscitou, então ele tem poderes sobrenaturais e nós vamos ficar com o rabo entre as pernas. Não fica bem para nós sair com o rabo entre as pernas. Nós temos que ficar sempre bancando os tais. Não podemos ser derrotados por Jesus nenhum. Então vocês tomem aqui esse japaculê. E se alguém perguntar pelo corpo de Jesus, se ele ressuscitou mesmo, vocês digam que nada. Foram os próprios discípulos e apóstolos que entraram aqui na calada da noite. Enquanto nós estávamos dormindo, tão cansadinhos, coitadinhos, e eles levaram o corpo. E foi assim, criaram a Ordem Internacional do Jabaculê.
mas já tinham criado antes. Quando pegaram um fracalhão, o pobre infeliz chamado Judas Iscariotes, porque era de Queriotes, e lhe deram 30 pratas para ele entregar o seu mestre. E entregou dando um beijo no rosto de Jesus. Salve, mestre! E foi assim que prenderam Jesus. Judas ganhou 30 pratas para fazer esse trabalho. Quem foi que deu as 30 pratas ao infeliz Iscariotes? Os representantes de Deus daquele tempo. Representante do diabo que os carregue. Mas de Deus não. De Deus é que não. Ora, meus amigos, meus irmãos, eu não posso inventar nada, eu estou proibido de mentir. Quem prega este evangelho como nós pregamos, se mentir, cai fulminado. Não pode mentir. Pois bem, está aqui no evangelho, porque este livro, Atos dos Apóstolos, é o coroamento dos 4 evangelhos, tanto que é o livro seguinte ao evangelho segundo São João. Está aqui. Os governantes faziam isso porque os sacerdotes também faziam. Então, se Paulo desse dinheiro a Félix, ao governador Félix, ele dava um jeitinho e soltava o apóstolo. Mas levou 2 anos esperando que Paulo desse dinheiro a ele. Pode parecer que eu estou exagerando. Não, só falo de Bíblia na mão. E a Bíblia é sem véu, sem teia de aranha, sem baratas, sem lacraias, sem lagartixas. A Bíblia é limpa. Está aqui. Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro para ser solto. Diabo de governador de Araque, então esperava que um inocente lhe desse dinheiro para ser posto em liberdade? Levou 2 anos prendendo Paulo, mantendo Paulo preso porque não lhe dava o jabaculeiro. Vocês sabem que esses santos têm uma grande influência na humanidade atual? São Jabaculê, velai por nós. São Jabaculê, abrir os nossos caminhos. São Jabaculê, que eu quero ser nomeado para fiel de tesoureiro, que eu quero é rosetar. É São Jabaculê. Aí, depois de 2 anos, acabou sendo substituído por um tal de Pórcio Festo, e foi sem levar níquel do apóstolo São Paulo, porque Paulo não era homem de dar dinheiro para um ladrão vulgar, para ser posto na rua à custa de propina. Paulo era um homem honesto. Mas há coisas que parecem mesmo coincidências, né? Mas não são não, porque a história se repete. Prestem atenção a esse trecho. 5 dias depois, desceu Ananias, sumo sacerdote do diabo carregue, com alguns anciãos e um grande rábula chamado Tertúlio. Este veio para acusar o apóstolo diante do governador Félix. Sendo chamado apóstolo, então começou Tertúlio a acusá-lo. Vejam que coisa. Um gigante como São Paulo, acusado por um rábula. Tenham paciência. É triste, né? É como Jesus diante de Herodes e Pilatos. Quanta humildade em Jesus e em São Paulo. Pois bem, agora vejam o jogo da oratória forense. Aquelas marmeladas que vocês conhecem.
Tanto que muita gente já está cansada que é goiabada, pelo menos para ver se muda o negócio. Ó potentíssimo Félix, potentíssimo, do diabo do carrega, visto que por ti gozamos de tanta paz, pela tua providência, visto que pela tua sabedoria se tem feito reformas, essa não, essa não, é demais, é demais. Então eu te rogo que na tua bondade nos ouças por um momento, porque temos achado que este Paulo é um homem pestilencial, pedindo condenação para o apóstolo Paulo, que ele, Tertulo, naturalmente treinado pelos principais sacerdotes do diabo que os carrega, achava que era um pestilencial. Agora eu pergunto a vocês que são o povo de Deus, o apóstolo Paulo era um homem pestilencial? Não era um santo? Quer dizer, há coisas realmente extraordinárias, está tudo no Evangelho. Mas já que falamos em reformas, dentro do cristianismo, que está neste livro chamado Bíblia, claro que especialmente no Novo Testamento, se bem que todo o Velho Testamento nada mais é do que um prefácio com todas as profecias sobre a vinda do Cristo planetário, e veio. Dentro do cristianismo, há soluções para todos os problemas do Brasil e do mundo. Problema do desemprego, problema da falta de gêneros alimentícios, problema da falta de produção. Eu tenho todas estas soluções e digo humildemente, são de Jesus. O resto é demagogia. Como é que eles têm coragem de vir falar que vem defender o povo? Defender o povo como? Só se defende o povo com o exemplo. No meio do povo. Como fazia Paulo apóstolo, como fez Jesus, como fazemos nós. É no meio do povo, é na massa do povo, é no coração do povo, no respeito ao povo,